E aí, pessoal, mais um podcast Bora Escutar. Um podcast criativo, divertido e colaborativo. Você sabe qual a diferença entre empreendedor e empresário? Você sabe o que você precisa adquirir de qualidade, de aprendizado para ser um bom empreendedor? Não sabe? Pois é. Então hoje você está no lugar certo. Porque hoje eu estou trazendo dois convidados que eles vão responder para você várias perguntas e colocar você no caminho certo. Ó, caminho certo. Lembra disso. Para ir para um caminho certo, você sempre tem que seguir o quê? Uma seta. Ah, sacou qual que é? Então só uma deixa para você. Então segue essa seta que eu estou fazendo para você aqui, ó. Vai no sininho, faz a sua inscrição, fica até o final, compartilha esse episódio para mais pessoas. Se você acha que você não é um bom empreendedor, tem um amigo seu que pode ser, que tenha todas as características para ser um bom empreendedor e que vai achar curioso e vai achar interessante o que vai ser falado no podcast de hoje. Então, se você está afim, fica aí. Fica até o final que já já eles vão contar tudo para vocês. Esse episódio tá fantástico, meu amigo. Então, toca a vinheta. Seja bem-vindo ao lugar onde a conversa ganha vida. Aqui é criativo, divertido e colaborativo do jeitinho que você gosta. Histórias inspiradoras, momentos engraçados, relatos emocionantes, tudo isso contado por pessoas comuns que fazem a diferença no mundo ao seu redor. Prepare-se, porque está no ar. Bora escutar! É isso aí, bora escutar. Cara, você, como eu abri o episódio falando sobre empreendedorismo, empresário, eu quero que as pessoas que estão aqui hoje falem sobre essa diferença, né? Porque empresário é uma coisa, empreendedor é outra. E as pessoas meio que generalizaram essa palavra, colocando os dois como profissionais executores ali, iguais, e não são. E aí você fica naquela dúvida, puxa, mas o que eu preciso para ser empreendedor? Porque nós moramos numa região que tem várias empresas que vira e mexe, essas empresas demitem ou faz um pacote de PDV e essas pessoas pegam a sua grana e quer empreender. Né? Fala assim, não fala que vai virar empresário ou vou montar uma empresa. Tudo que fala que vai montar um CNPJ, o cara acha que é empreender. Ou pode ser, né? Quem vai tirar essa dúvida são as pessoas que estão aqui hoje. Então, o que acontece? O cara acaba investindo toda a grana que ele tem, acaba fazendo coisa errada e vai bater na porta com a CLT de novo. Então, quem vai tirar essas dúvidas para vocês hoje são duas pessoas que estão lançando um produto fantástico. Só você ficando aí que você vai ter até surpresas que eles vão mostrar para vocês. Então, hoje, ó, seguindo o padrão, primeiro as mulheres, eu estou aqui com a Luciana Tiermo, radialista, comunicadora, jornalista, colega, né, de trabalho, e também assessoria de imprensa, mas a gente sempre bateu um papo, a gente não se vê como concorrentes, mas ela está aqui. Luciana Tiermo, tudo bem? Avisando que ela é da CBN, todo sábado de manhã, ela tem um programa sobre saúde fantástico. Se você já marca na sua agenda, sábado que vem deve ter. Muito bem, Júlio. Que alegria estar aqui com você. Parabéns pelo seu podcast, que está um sucesso, né? Parabéns. Graças a Deus. Obrigada pela oportunidade. Lu, fala pra gente um pouquinho sobre você. Aqui no podcast a gente gosta de, como se diz, personificar cada pessoa que vem aqui. O que é personificar? É que profissional a gente sabe o que você faz. Eu acabei dando uma deixa. As pessoas já devem ter visto sua carinha na CBN, em alguns eventos. Você vai muito em feiras levar os seus clientes, né? Você é especialista em principalmente clientes da área de saúde, né? E as pessoas já devem ter visto seu Instagram, devem ter visto você na mídia, porque você já tem um tempo legal de profissão e tal. Mas a Luciana Tiermo, quem é? Nossa, que pergunta complexa. Bom,
profissionalmente, né, como você disse, eu sou formada em comunicação, né, eu fiz com ênfase em jornalismo, aí eu fiz a pós-graduação em comunicação empresarial e relações públicas, e aí você começou o seu programa falando sobre empreendedorismo, né, acho que essa veia empreendedora eu sempre tive, porque eu não conseguia me encaixar muito, né, em lugares que eu percebia assim, eu começava a trabalhar numa agência ou em algum lugar que eu teria que ficar muito tempo, eu não me encaixava naquele modelo CLT, né, e até achava que era algum problema isso, mas na verdade com o tempo eu fui entendendo que era o meu perfil, né, de empreendedora, de buscar novas coisas, e foi isso, né, eu acho que, em primeiro lugar, acho que eu sou uma empreendedora, né, e aí a Tchernopress Comunicação, eu comecei essa jornada em 2005, né, então hoje já vai fazer 20 anos que eu tô com a Tchernopress, e atuando, né, nesse segmento de saúde principalmente, que é uma área que eu me apaixonei. Então, dentro da Tcherno, quando a gente fez todo esse trabalho de comunicação, né, que a gente vem fazendo, a gente trabalhou muitas campanhas de saúde, então tive a oportunidade, né, tenho ainda, de trazer muita informação e prestação de serviço, né, acho que é por isso também que a área de saúde me encanta tanto, né, porque a gente sempre está trazendo um olhar, não só da doença, né, porque eu acho que quando eu estava no início ali da carreira, eu fiz muita reportagem de campo, e aí eu me via muito fazendo essas notícias que eram um pouco deprimentes, né? A gente só mostrar o lado ruim das coisas. E aí eu acho que quando a gente vai para essa área mais empreendedora, um pouco mais autônoma, a gente também tem um pouco esse poder de escolha, né? Sim. De falar, puxa, sim, existe o lado bom da vida, né? Então, até mesmo dentro da saúde que a gente vai falar de doença, tem ali a luz, né? Sim. Que a gente precisa levar para as pessoas, que é a informação. Então, acho que essa paixão pela informação e pela saúde, né, eu uni as duas coisas, e agora, como você falou, né, a gente também, vou falar um pouquinho da minha trajetória, então comecei em 2005 com a Tchernopress, e desde então venho desenvolvendo trabalhos de comunicação, né, na área de saúde, mas também buscando outras coisas, né, e a gente vai falar um pouquinho depois. Abrindo os horizontes, né? Abrindo horizontes, Vendo coisas novas. Porque a gente como comunicador, a gente não para, né? Às vezes as pessoas pensam assim, o cara é jornalista, vai fazer jornalismo, pra quê? Cara, eu saio da CLT depois de um tempo, de quase 20 anos de CLT, de empresas de automobilística, e quando eu resolvi partir para a área de comunicação, falaram que eu era louco, né? De largar o CLT e ir para o lado do empreendedor, ir para o lado da comunicação. Só que as pessoas viam na época a comunicação como ou você é apresentadora de um programa, ou você pega o lugar do William Bonner ou da Fátima Bernardes na época, né? Só que se você pegar esse lugar, eles têm que morrer. E olha, quantas pessoas estão na sua frente. E para um cara que fez uma faculdade mais velho, vamos dizer assim, eu fui fazer, não fiz faculdade que nem os jovenzinhos com 19, 20 anos, eu fui fazer faculdade com 32. Então, você tinha ali, como eu via na fábrica, você tinha ali pessoas jovens que saíam do Senai, que ali eu estava estagnado, porque ele ia aprender várias línguas, eles iam vir com engenharia, e eu falei assim, puxa, eu não tenho isso. Agora, na comunicação, eu vi um leque maior, eu tive uma visão maior do que tenho que fazer, que dá para fazer. Assessoria de imprensa, podcast, um programa, jornais. Eu tive o primeiro, praticamente no Vale, eu tive o primeiro portal de notícias, que era o Net Informa, depois veio do pessoal da Globo. E eu coloquei na minha mente assim, já estou falando até do lado para vocês saberem como que é a minha mentalidade de empreendedor, né? De empreendedorismo. Eu tive na minha mente assim, cara, se eu não arrumar outro emprego, pelo menos um jornal, até então, um jornalzinho de bairro eu vou fazer. Porque eu vou lá, vendo para casa de ração, vendo para cabeleireira, vendo, porque o empreendedor ele tem que ter um pouco de alma de vendedor, né? E agora vamos falar e também de administrador. E quando a gente entra nesse lado de administração, tem a parte de contador, tem a parte de...
que é o cara que está aqui hoje, que vai falar para gente, da parte contábil, porque você tem que saber documentação, registro, tem um monte de coisa que as pessoas pensam que não. Para abrir empresa. Para abrir uma empresa, né? E tem as suas obrigações com a empresa. E para falar um pouco para gente sobre isso, eu quero que se apresente aqui agora para gente. Eu já falo o nome, mas ele vai se apresentar apresentar o lado profissional dele, que é o Gerson Calderon. Tudo bem, Gerson? Tudo bem? Muito obrigado, Júlio. Prazer estar aqui no Bora Escutar. Muito feliz em poder, junto com a Luciana, né, nós podemos falar um pouquinho desse lado empreendedorismo que está tão presente na vida dos brasileiros, né? Então, acho que falar um pouquinho sobre empreendedorismo é compartilhar esperança para todo brasileiro, né? Que no fundo muitos brasileiros veem o empreendedorismo como uma esperança na vida deles. Porque, como eu falei, na nossa região, as pessoas, sempre que saem de uma fábrica, tem um dinheirinho, ele acaba pensando que é fácil montar um CNPJ, procurar um contador, montar um CNPJ, mas ele se esquece das obrigações, né? E você, com a sua vasta experiência, que eu dei uma pesquisada, você participou de vários projetos, né? Projetos até conhecidos, como, por exemplo, Sem Parar, né? Exatamente. Como que quem é o Gerson nessa caminhada toda até participar de todos esses projetos? Como que foi a carreira do Gerson? Quem é o Gerson? Nesse ambiente todo que que a gente vê escrito da sua vida, quem é o Gerson em tudo isso? Tá, Joia. Quem é o Gerson, né? Bom, eu comecei em 98 na área contábil, né? E me formei em 2002, né? Como bacharel em ciências contábeis, né? E logo depois disso, eu comecei trabalhando em escritório, né? Como contador. E em paralelo a isso, eu entrei na área acadêmica também. Uhum. Então, comecei durante o dia trabalhando em empresa de contabilidade, prestando serviços contábeis, e à noite dando aula em faculdade. Que legal. E isso se estendeu por 12 anos. Então, fiquei 12 anos na área acadêmica também, em paralelo com a área corporativa, né? Então, trabalhando como contador, prestando serviços na área contábil. Então, assim, o que eu posso falar é que a área acadêmica está junto comigo na área contábil, né? Anda paralelo. E quando nasceu meu filho, acabei reduzindo essa carga, né, de trabalhar durante o dia na área corporativa e à noite na área acadêmica. Então aí reduzi a carga noturna, vamos dizer assim. Né? Daí tira o pé um pouquinho do acelerador, né? Exatamente. Mas você, a ideia de tirar o pé, lógico, a questão familiar, questão de lazer e tal, mas você teve uns desafios. Qual foi o maior desafio dessa transição, de você tirar o pé e hoje você está praticamente, já nós vamos entrar nesse assunto, está querendo ensinar mais, lógico, você vem da área acadêmica, mas qual é o maior desafio para um empreendedor hoje, nas características que eu falei para você? O cara pega o dinheiro e quer montar uma empresa. Qual é o maior desafio para ele? Olha, Júlia, o que acontece, eu vou te dar uma pesquisa que o IBGE publicou. Legal. Em dezembro de 2024. Então, uma pesquisa do IBGE publicada em dezembro de 2024, que ele fala o seguinte, que a cada 10 empresas que são abertas, 2 fecham no primeiro ano de existência e 6 fecham em até 5 anos de existência, né? Então, isso é um número altíssimo, né? Porque qual que é o grande problema? É aquele bom funcionário, aquele bom aluno, não necessariamente vai ser um bom empreendedor. Uhum. Porque são habilidades e características diferentes. Né? Muito bom. Então, o que acontece? Então, às vezes, aquele funcionário, como você falou, tá cansado de ser CLT, vou pegar minha rescisão, vou abrir um negócio. Ótimo, ele abre um negócio. Só que as habilidades são totalmente diferentes. Então, para ele ser um bom empreendedor, tem que aprender diversas coisas diferente de ser funcionário. Uhum. Só que qual que é a grande esperança para o empreendedor? Isso pode aprender.
né? Então, são habilidades que pode aprender, né? Então, esse número altíssimo que o IBGE colocou para a gente é aquele empreendedor que acha que abrindo o negócio vai dar certo, né? E isso é baixíssimo, o percentual que dá certo. A grande maioria não dá, né? Porque aquela boleira de mão cheia que a gente conhece, vai lá fazer o bolo, vai lá não sei o quê, abre uma lojinha de bolo que vai dar certo, né? São habilidades diferentes, né? Então, qual que é a grande questão? Precisa aprender a ser empreendedor, né? E pode aprender. Muito bom. Luciana, olha só, você viu só, o cara manja, hein? Manja. Lu, e aí você vem da rádio, vem da faculdade, também leciona, né? Também dá aula. Também dei aula, né, para o ensino superior, para o ensino médio. Agora também tirei um pouco o pé da faculdade, porque a gente começou uma nova jornada aí, né? Vai ser um outro tipo de ensino, não dentro da faculdade, né? Mas a ideia é justamente compartilhar, né, essas experiências, porque eu também, quando eu comecei a empreender, isso que o Gerson falou, é isso mesmo, né? Às vezes você tem a habilidade, mas você não tem essa noção, esse conhecimento, né, do que precisa para ser um empresário, por exemplo, né? Porque quando a gente abre ali o CNPJ, a gente se torna um empresário. Sim. E com isso eu também, particularmente, patinei muito, né? Porque a gente acha que não, é só, eu sou boa no que eu faço, então vou abrir empresa. Aí você começa a profissionalizar, né? Monta ali o escritório, começa a ter o espaço físico, contrata pessoas, porque vai crescendo, né? Só que ao mesmo tempo, precisa ter uma previsibilidade ali, né, do que você precisa, caso, no meu caso, né, que eu trabalho com contratos de clientes. Então, a gente tem que prever que de uma hora para outra esse cliente pode rescindir um contrato. Porque qualquer coisinha, né, que acontece, vamos cortar a assessoria. Né? Exatamente. Comunicação, né? É a primeira coisa, a primeira né? coisa que corta. Então, muitas vezes a gente fica ali naquela paixão, né, do que a gente está fazendo e esquece que pode acontecer isso. Né, e esse despreparo, muitas vezes, né, do que precisa ter de conhecimentos básicos, né, na área de contabilidade, de finanças, e como me comunicar, né, como que eu vou comunicar o meu negócio, porque mesmo sendo da comunicação, a gente às vezes também falha nisso, né, de comunicar o próprio negócio. A gente trabalha ali a comunicação do cliente, mas também tem um investimento da nossa comunicação que é importante, né? E acho que um outro pilar, né, que a gente também traz é a área de vendas, né? A gente precisa saber como vender o nosso próprio negócio. Sim. E muitas vezes essa é uma limitação que a gente tem, né, como empreendedor. É porque as pessoas misturam, né? As pessoas misturam a comunicação, a parte de comunicação com vendas. Exato. Né? O marketing. Não, tudo bem, o marketing, ele também, as pessoas confundem com publicidade. Então fica essas confusões, eles generalizam todos tudo num pacote e acham que a gente vai solucionar o problema para eles e que a gente às vezes não está solucionando nem para nós. Exato. Né? E lembrar que tudo isso é ciência, né? Tudo isso, todo esse conhecimento, existe uma metodologia por trás. Então, não tem como a gente negar isso, né? Então, quando eu acho que a ideia é explicar para esse empreendedor que tem esse sonho, né? Já tem ali a expertise no que ele faz, a experiência, né? No que faz, que nem a boleira, né? Que faz o ótimo bolo, mas assim, não adianta nada, né? Ela ser muito boa naquilo que ela faz, mas como que ela vai colocar isso ali, né, no mercado? Como é que ela vai ter consistência naquela venda, naquele produto que ela está oferecendo? E né? principalmente a entrega, né? Entrega, exatamente. Bom, tem isso também. Gente, olha, a gente já começou, vocês já estão conhecendo um pouco de cada um. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar, já que a gente está falando de vendas, falando de apoio, né, de vender o negócio, eu vou chamar agora o nosso amigo do coração, nosso amigo e que investe aqui no Bora Escutar, que é o Diego Vogado, que ele vai falar um pouco da Fiesa Consórcios. Então o Diego vai entrar aí com o vídeo dele e já a gente volta e aí, ó, fica até o final, que terminando o Diego, a gente vai mostrar para vocês o que é que essas duas pessoas estão fazendo aqui no Bora Escutar. Beleza? Roda o Diegão aí. Olá, sou Diego Vogado, especialista em consórcios e investimentos e quero convidar você
para conhecer a nossa empresa. A Fiesa Consórcios nasceu em 2018 e desde então somos parceiros comerciais da HS Consórcios. Já são 8 anos praticamente, onde mostramos que essa parceria vai muito além de uma paixão inicial. Hoje representamos a HS Consórcios em todo o território nacional, inclusive no exterior. Nosso diferencial como empresa é a acessibilidade que oferecemos a nossos clientes, além de personalizar seus objetivos, metas e sonhos através de estratégias bem traçadas pelo nosso setor de inteligência. A HS Consórcios é uma empresa muito sólida e está presente no mercado há mais de 30 anos, realizando sonhos e ajudando diversos clientes a alcançarem seus objetivos. Somos pioneiros na questão da meia parcela, onde o cliente paga metade da parcela até ele ser contemplado. A HS Consórcios é referência quando o assunto é compra e venda de cartas contempladas, trazendo rentabilidade aos seus clientes investidores e segurança aos seus clientes adquirentes. A HS Consórcios vende atualmente mais de 2 bilhões de reais por mês. A HS Consórcios e Fiesa Consórcios é uma parceria que combina no presente e nos anima ainda mais para um futuro ainda mais promissor. Venha você hoje se tornar um cliente da HS Consórcios. Então, vocês viram aí, o Diego, gente, é um cara 10 para você saber como investir o seu dinheiro, porque, como ele explica, consórcio não é uma venda de carta de crédito para carro, moto ou casa. É investimento. E ele ensina você como investir melhor o seu dinheiro adquirindo um bom consórcio e também fazer umas jogadas. Cara, os caras são incríveis. É só você entrar em contato aí com a Fiesa, lá com o Diegão Vogado, e ele vai te ensinar a mexer, a fazer render a sua grana e você ter o que você quer através de baixos juros. Nós estamos com um cara de contábil aqui, né? Então, de questões tributárias mais baixas, você ter vantagens ao fazer um contrato de consórcio, tá bom? Então, entre em contato aí com o Diego, com certeza você vai ser bem atendido, tá bom? Bom, Luciano, vamos para o que interessa. Você que ficou agora, você vai ficar sabendo. SETA. O que é o SETA? SETA é Seja, Empreenda, Transforme e Avance, né? É o nosso curso SETA, Destrave o Empreendedor em Você, é o curso que a gente idealizou, né? Um dia eu e o Gerson estávamos fazendo uma caminhada, né? E aí ele da área contábil, eu da área de comunicação, a gente pensou, puxa, o que a gente poderia fazer, né, juntos para unir as nossas experiências e levar algo diferente, né? A gente começou a conversar sobre os nossos desafios, né, nas nossas áreas. E aí nós chegamos, puxa, por que não fazer um curso, né, para empreendedores, levando para eles, né, essas técnicas, esse conhecimento e até mesmo o que nos trouxe até aqui, né, todos os entraves que nós tivemos até aqui, o que a gente já transformou. E aí nós chegamos na ideia do curso. E aí, conhecendo a Juliana, né, que é a nossa terceira facilitadora desse curso, que é da área de vendas, né, a gente conversando com ela, porque nós entendemos que, justamente como a gente falou ali, né, no primeiro bloco, os 3 pilares para um empreendimento ser bem sucedido, né? Então, primeiro ter essa noção de gestão contábil e financeira, que é aquilo que a gente falou, né? Se a pessoa não souber por onde começar, como é que abre o CNPJ, tudo mais, fica difícil. Trabalhar a comunicação desse negócio e, principalmente, né, saber como vender esse negócio. Claro. Então, a gente procurou, então, unir essas 3 áreas num único curso, porque daí a pessoa não precisa procurar só um curso, né? Ela tem as 3 áreas dentro de um único curso. Também tem isso, né, Júlia? As pessoas hoje estão sem tempo, né? Então, a gente pensou, como que a gente pode trazer dentro de um único lugar, né, um único espaço, essa gama de conhecimentos, né? Então, o SETA, ele tem essa proposta de levar, são 3 módulos, a gente começa agora dia 13 de maio, né, nós vamos lançar a primeira turma, e aí, Gerson, se quiser falar um pouco mais, né, sobre o curso, mas a gente pensou justamente nisso, né, e aí a gente também está trazendo, né, 2 workshops
de profissionais da área. Então, um dos workshops vai ser com o Alexandre Campos, que é hipnoterapeuta, que já esteve aqui algumas vezes. Ele vai falar um pouco sobre essa questão também, porque a gente sabe, né, que tem a questão comportamental, tem as nossas limitações, nossas crenças limitantes, né? Então, o Alexandre, ele vem com esse workshop também para oferecer justamente para as pessoas também fazerem esse mergulho, né, do que está travando ali, quais são as nossas crenças limitantes ali, porque que o negócio ainda não, né, alavancou. E a gente também vai ter o Arthur Cavalcante, que é da CIEDS, que ele trabalha com tráfego, então ele vai dar uma noção básica ali de tráfego, né, que a gente vai ter um módulo que vai falar de marketing digital, então é importante que as pessoas tenham conhecimento também sobre tráfego. Então, olha, um curso que a gente está elaborando com muito carinho, né, e o SETA, a gente também vai ter um masterclass, para quem puder participar, que vai ser uma aula gratuita, no dia 16 de abril. Com vocês três? Com nós, isso. Todos nós três estaremos, e será 1h30 de aula. Então vai ser dia 16 de abril, essa aula magna aí que a gente está, uma aula master, né? E às 19 horas via Google Meet. Então vai ser uma oportunidade. Você lançando o SETA. O SETA ele vai ficar disponível. A pessoa vai ter que entrar, acompanhar a agenda, por exemplo, você que está assistindo, é importante você saber. Porque como o Bora Escutar é um programa gravado, e você tem acesso a ele tanto pelo YouTube e também pelo Spotify, você que vai estar escutando no Spotify, no iTunes, nas plataformas de áudio, ele vai ficar disponível. Esse episódio nosso estará disponível. E aí na descrição ele vai ter o link para o SETA. O SETA ele vai ter que fechar o grupo e aí vai se acompanhando, ou vai ser um curso aberto, por exemplo, se daqui a 2 meses a pessoa acessar e falar assim, nossa, eu quero entrar. Ele vai ter capacidade de entrar, clicar no link, ou ele vai fazer uma inscrição para uma lista de espera? Como vai funcionar? Isso, a gente vai abrir uma lista de espera, porque o curso ele vai começar a primeira turma dia 13 de maio, mas depois nós vamos sim abrir uma lista de espera, né, para os interessados que não conseguiram entrar nessa primeira turma, para a gente formar uma próxima turma. Porque as aulas vão ser ao vivo, né? Ah, sim. Vão ser todas ao vivo, apesar que a gente vai deixar depois disponibilizar as gravações, mas só para quem se inscreveu. Ah, porque daí ela vai poder reassistir. Isso. Ô, Gerson, fala pra nós aí, o que você vai entregar de ouro pra galera? O que ele vai ter de surpresa? Fala assim, cara, dá contador, porque quando fala contador tem gente que arrepia, né? Tem gente que fala assim, já vê boleto. O cara fala do contador, entra já em depressão, né? Entra em depressão porque já vê boleto, já vê leão, já vê tudo, porque tem que pagar. Antes eu pudesse pagar, que nem os caras falam, puxa, o cara vai pagar não sei quantos mil de 20, 30 mil de imposto. Antes eu pudesse pagar 30 mil de imposto, eu estava feliz, né? Mas o que você vai desmistificar essa questão do contador para tirar esse arrepio da galera? Legal. Então, na verdade, não só eu, como a Luciana e a Juliana também, qual que é o nosso grande objetivo do curso? Não deixar que as pessoas caiam nesse percentual de fechar a empresa. Legal. Esse que é o nosso objetivo do curso. Né? Não deixar que feche a empresa no início, no meio, ou daí 10 anos. Né? Esse é o grande objetivo. Né? E isso dá para aprender. Né? Então, nós vamos ensinar na área contábil o que precisa o empreendedor saber de básico para a empresa dele não fechar. Né? Na área de comunicação, na área de vendas. Então, são habilidades que nós vamos ensinar para o empreendedor não cair nesse triste percentual de fechar a empresa. Porque sabe o que acontece? Quando a gente vê aí, isso é uma coisa que acontece muito com a gente lá no escritório. Quando você vê a empresa fechando, não é simplesmente fechar a porta, né? Encerrar o CNPJ. Junto, às vezes foi um investimento de toda uma família, às vezes foi a rescisão que colocou ali e foi por água abaixo. 20 anos de trabalho. Exatamente. Então, família, autoestima de esposa, filhos, marido. Então, é um combo de situações quando fecha uma empresa. E dá para evitar esse fechamento de empresa. O nosso grande objetivo do SETA é justamente isso. Não deixar que as empresas fechem no começo ou até 5, 10 anos. Porque passou de 10 anos,
aí já a coisa já flui. Mas o início que é mais perigoso. Então, esse percentual que o IBGE colocou para a gente, dá para ser evitado, né? Então, dá para aprender algumas coisas para evitar que isso aconteça. Então, nosso objetivo é ensinar essas habilidades para que possa aplicar no seu dia a dia, né? Nosso objetivo é aplicar o conhecimento. Então o SETA vai abrir na cabecinha de cada pessoa uma gavetinha que ele não precisa ser aquele cara, você ó, que está ouvindo, né? Você que está assistindo, põe uma coisa na sua cabeça. Você vai abrir uma nova gaveta na sua cabeça. Você fazendo o SETA, você vai abrir uma nova gaveta na sua cabeça. Diferente desses gurus da internet que o cara chega e fala assim, eu quebrei 7 vezes, eu quebrei 20 vezes para ter prosperidade. Então se você pode ser, o SETA pode ser para o cara que já iniciou e quebrou, e ele vai ter novas modalidades para aprender, né? Novas ferramentas também, acredito. E para o cara que nunca fez, correto? O cara que está começando, O cara que tá Ele começando. está começando a empreender, não sabe por onde começar, né? O que precisa fazer primeiro. E são coisas assim, na verdade a gente vai trazer coisas muito teóricas e básicas, né? Que são possíveis de fazer. Um beabá. O beabá, quer dizer, às vezes a gente acha que é algo tão complexo, mas não é, né? É o simples. É o simples que é possível no seu dia a dia. Por exemplo, às vezes nós vamos começar lá a fazer o empresário, o empreendedor, ele tem aquela dificuldade que a gente vê muito, né? Uhum. De trabalhar sua presença digital. Alguns, embora a gente tenha aí está sendo tão falado sobre isso, da importância da presença digital, ainda tem muitas pessoas que resistem a isso, Sim. né? Ou por até uma limitação, timidez, ou porque realmente não gosta. Então, muitas vezes, é o simples, né? O que é possível dentro do dia a dia dele. Porque se é uma pessoa extremamente ocupada, você não vai falar, olha, você vai ter que colocar ali 10 stories por dia. 10 stories, 5 posts por semana, a pessoa não vai fazer isso. Então, a ideia é justamente trazer o que é possível ali para aquele empreendedor começar e fazer direito, né? E ter essa consistência, essa constância, né? Que é o que a gente vê que, assim, o que é o sucesso de um grande empreendedor? É essa constância do dia a dia, não existe milagre, né? Sim. É o ordinário, né? Bem feito. Então, ter gosto por fazer esse dia a dia, né? Entender que precisa, né? O exercício diário. Ter a vontade, né? O amor de fazer, porque eu acho que quando você aprende, você sabe fazer, você flui, né? Uhum. Então, tipo assim, não adianta você falar para um cara fazer que eu tava numa discussão antes de você chegar, eu e o Guga aproveitamos para fazer uma reunião. Uhum. E a gente tava nessa discussão sobre o Bora Escutar. Tipo, ele me cobrando, falando, não, você tem que fazer mais isso, tem que fazer mais aquilo, porque é coisa que a gente pensa que é tão fácil, né? Mas enquanto não cai naquela questão da rotina, de você colocar isso numa rotina, que às vezes o empreendedor, ele pensa que ele vai ser empreendedor que, quando eu era CLT eu tinha uma rotina, mas a rotina é importante, né? É importante, essa disciplina, né, do empreendedor, porque hoje muita gente não vai começar já conseguindo ter um espaço físico ali, né? Muitas vezes a pessoa vai ter que começar até num lugarzinho ali da própria casa, né, dele. Então, criar como que um ele vai se ambiente, organizar, né? nesse ambiente, né? Então, mas tem coisas que são inegociáveis, como, por exemplo, ter essa noção contábil, né? A pessoa vai ter que realmente seguir ali a cartilha, né? E é no importante curso, ter esse direcionamento, né? E no curso, Gerson, vocês vão abordar aquela questão, por exemplo, assim, o cara, você tem os alunos, você vai ter os alunos, você vai ter perguntas. Vocês vão abordar qual é o melhor caminho para ele, se no momento do negócio dele é melhor ele ter um MEI ou ele ter um CNPJ, um SA, as nomenclaturas do contábil. Vocês vão, na verdade, o SETA vai funcionar como uma mentoria? Isso, vai funcionar como uma... não dá para dar uma mentoria pelo problema de tempo. E a quantidade de pessoas. Exatamente, mas o objetivo é, em cada aula, em cada encontro que vai ser ao vivo, disponibilizar um tempo para ter aquele bate-papo, às vezes para tirar dúvida exclusiva para o aluno, né? Então, sim, o objetivo é conseguir abrir um espaço para que consiga tirar as dúvidas e fazer o negócio funcionar exclusivamente para o negócio dele, né? Será então, tipo assim, conforme tem a quantidade de pessoas,
vai ter um momento generalizado para Isso, todos perguntas. e o personalizado também, porque ele vai poder colocar o negócio dele na mesa. Isso. O que é legal também dessa aula, né, em conjunto, é que acaba que sendo um espaço também para o próprio empreendedor dividir ali as suas dores e muitas vezes outros vão se identificar com aquilo, né? A gente sempre aprende muito nesses grupos. Eu falo que assim, a gente está indo para levar conceitos, mas a gente também vai aprender muito com eles, né? Então, acho que é um espaço ali, a gente fala que até um espaço de networking entre eles, porque eles vão se conhecer, vão saber qual é o ramo de atividade de cada um. de cada um. Ali a gente até tem essa pretensão de, quem sabe, eles não podem fechar negócio ali mesmo, né? No momento em que eles estão tendo essa interação. Então, a ideia é criar esse ambiente para que eles possam também expor, né, as suas dores, e que ali a gente consiga, na medida do possível, porque como o Gerson falou, né, o tempo não vai ser suficiente para a gente dar aquela mentoria personalizada, né? Porém, a gente acredita muito que esse curso ele vai ter desdobramentos para uma mentoria também, né? Acho que vai surgir, sim, essa necessidade de talvez individualmente a gente ter que ajudar algumas pessoas, né? Pegar na mão, né? Pegar na mão e levar as nossas experiências também, né? Então, eu acho que é um espaço muito propício para isso. Porque hoje a gente vê que cresce muito o mercado das mentorias. Porém, a mentoria ela é mais personificada, personalizada para cada um, né? Cada um é cada um. E é legal isso da questão do network, porque às vezes o cara está começando o negócio dele, precisa de mesa. Isso. Tem um cara que vende mesa. Precisa de computador, tem um cara ali que vende. Quem sabe, cada um dali vai ser o primeiro cliente do outro, né? Sim. E já começar a falar, opa, peraí, você vai vender aqui, mas você tem que pagar a nota lá, tem que pagar o impostinho lá. Isso a gente vai trazer para o curso, que eles têm que aproveitar as oportunidades, porque a oportunidade de venda, né, tá nos lugares que a gente menos imagina, né? Então, nesses encontros, tem que aprender a usar de uma maneira muito saudável, né? Claro, com ética, muito saudável, para não ser aquele inconveniente da festinha, né? Olha, eu faço isso. Então, assim, tem que ter realmente ali uma medida, mas saber como aproveitar essas oportunidades para vender o seu negócio e fazer negócio, né? E é como funciona aqui. Muitas vezes aqui no podcast Bora Escutar, geralmente chamo duas pessoas de profissões diferentes, de atuações de mercado diferente. E às vezes sai negócio. Ele fica sabendo, e aí um fica fazendo pergunta pro outro, e quando você vê, os caras estão trabalhando junto lá fora. Aí já tá no nível máximo aí, né, do empreendedorismo. Mas, para você que tá ouvindo, para você que tá assistindo, tem surpresa para eles, né? Tem surpresa. Então pode falar. Uma surpresa boa pode aqui, falar, né? para eles. Não, pode falar você. Então, a gente preparou para você que está ouvindo e assistindo o Bora Escutar. Então, os 10 primeiros que forem lá no link, que na verdade, a nossa LP, né? Que é o www.souseta.com.br. Lá tem todas as informações do nosso curso, tem, né, toda a bio de cada um de nós, a explicação dos módulos. E para você, né, para vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo, os 10 primeiros que forem lá na LP e preencherem a inscrição e colocar lá no cupom de desconto Bora Escutar, você vai ter 50% de desconto no nosso curso. Muito bom, hein? Olha, eu vou lá para fazer esse curso, viu, Gu? Põe a senha de mídia na parada aí. Tudo bem, o Gu vai lá. Vamos lá. Então, aí agora, infelizmente, a Juliana não pôde estar presente, né? Que ela fala da questão de vendas, aí a gente fala o seguinte... Sensacional, viu? Uma ótima eu vou chamar para falar sobre vendas, por quê? Porque é importante você saber que você vai fazer um curso que vai estar completíssimo. Você vai aprender e vai poder diferenciar, né? Eu acho que o diferencial de cada assunto que é o importante. Às vezes a gente fala assim, não, tá 3 assuntos no mesmo pacote. Não, gente. Você tem que diferenciar cada momento de cada coisa. Eu acho que os momentos são importantes, né? Por exemplo, eu quero abrir uma empresa. É o momento de assistir a aula do Gerson. Aí quando entra o momento da Luciana e da Juliana? O primeiro módulo já é com o Gerson, né? Ele já vai dar essa noção de abertura de empresa, como é que são os contratos, aí você pode explicar um pouco melhor do seu conteúdo. Isso. Falar questão de impostos, entender os impostos, falar sobre capital de giro, fluxo de caixa,
contratos, leis trabalhistas vigentes. Então, assim, são questões básicas que qualquer empreendedor precisa saber, entender. Não precisa se aprofundar, mas tem que entender para o negócio dele, né? E, pelo que eu sei, é o alicerce de tudo ali. Exatamente. E aí, quando que a pessoa está preparada para, Luciano? Então, aí a partir daí que ele deu são 3 aulas em cada módulo, né? Então, são 3 aulas seguidas. São todas as terças-feiras, às 19 horas, é 1h30 de aula, né? Então, as 3 primeiras aulas serão com o Gerson, depois a gente vai ter o workshop com o Alexandre Campos, e aí na próxima terça, né, seguida do workshop do Alexandre, entra o módulo de comunicação. E aí vem a gente vai dar um conceito, né, do que é a comunicação, como eles podem começar essa comunicação, vamos dar dicas básicas de como manter essa presença digital, né? Tem gente que nem tem um Instagram ainda, uma conta, então a gente vai ensinar como criar essa conta, vamos dar algumas dicas, né, de como ele pode se utilizar dessas ferramentas de comunicação para colocar em evidência o seu negócio. Tá. Né? E a Juliana entra? A Juliana entra nos 3, depois vem uma workshop de marketing digital, né, de tráfego com o Arthur da Cieds, o Arthur Cavalcante, e aí os 3 últimos módulos, as 3 últimas aulas, que é o módulo 3 da Juliana Lemos, que vai ser sobre vendas. Então ela vai dar conceitos, metodologias de como vender o seu próprio negócio, como você vender o seu próprio negócio. Porque nós que trabalhamos com comunicação, as pessoas confundem muito, né? Fala assim, puxa, eu vou investir em assessoria, vou aprender a fazer isso, a fazer aquilo, mas, puxa vida, você fez um trabalhão, eu fui em tantas rádios, fui em TV, mas não vendi. Eu falei, não, você foi chamar para o seu balcão. Como converter isso em vendas uma outra história, outra história, né? Como estruturar a sua equipe. Muitas vezes a pessoa investe em comunicação, mas não tem nem a secretária para poder absorver esse público. Ele quer ser eu, empresa? Exato. Então, precisa ter, né, essa estrutura. E tudo isso a gente vai trazer essas noções no curso. Que legal. Olha, eu quero agradecer a presença de vocês. Olha, o podcast dessa semana tá bem curtinho, mas está bem recheado de informação, porque a gente está aí apoiando nossos amigos, falando bastante, aí, trazendo pessoas para você que está aí pretendendo, eu acho que montar uma empresa, quer sair da CLT, quer saber, puxa, quais são os caminhos que eu tenho que fazer, que eu tenho que seguir, quais são as ferramentas que eu tenho que utilizar para ser um empreendedor ou um empresário de sucesso. E você que ficou até o final, você viu, tem até um ganho, você pode ir lá se inscrever, vai ter na descrição, vai ter tanto na descrição do Spotify, das plataformas de áudio, tem na descrição, como tem aí no YouTube, e como você sabe, se perdeu a data, não tem problema, vai lá, faz a sua inscrição, dependendo do dia que você está assistindo esse programa, esse podcast, ou ouvindo, vai lá na descrição, tem o contato deles, pergunta, olha, tá aberta, a agenda tá aberta, como que é? Que vocês vão com certeza ser bem recebidos por essa turma aqui. Eu quero que vocês façam as considerações finais, Lu. Júlio, obrigada, né, primeiramente pela oportunidade. Eu espero realmente que as pessoas aproveitem essa oportunidade, né? Porque tem muita gente com essas dores, não sabem por onde começar, às vezes está sozinho ali. A gente fala que sozinho é muito difícil, né? Quando a gente se une a mais pessoas, a gente chega mais longe, né? Sim. Juntos a gente chega muito mais longe. Então, convidar mesmo essas pessoas a fazerem essa experiência com a gente, essa jornada, essa trilha, a gente está chamando de trilha, né? Porque realmente é uma oportunidade de crescimento, né? E como o Gerson falou, né? Para que essas pessoas realmente não sejam surpreendidas ali, terem que fechar as portas, se desfazerem de sonhos que às vezes, né, estão cultivando ali com tanto carinho. E obrigada pela oportunidade, tá? Que isso. Gostaria de agradecer. E deixar o nosso Instagram, né? Também para quem quiser acompanhar o conteúdo, é o oi_seta. Legal. Muito obrigado de ter vindo. Gerson, suas considerações. Primeiro, eu queria agradecer pela oportunidade de poder conversar sobre empreendedorismo, né? E levar esperança, coragem e força para os nossos brasileiros que têm isso na veia, né? Então, obrigado pela oportunidade, sigam a gente nos nossos canais e até a próxima.
Foi difícil ou não? Não, até que não. Tá tranquilo? Tá tranquilo? Então é isso, galera. Olha, muito obrigado por vocês terem ficado até aqui e bora escutar.